Olá, Carol. Olá, Juliano, Gilda, Lucas. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo me colocar aqui de volta, que a carinha. Opa, não é a carinha aqui, peraí, que a pessoa tem uma certa dificuldade com o Periscope, viu? Enquanto a Claudinha adora o Periscope, eu que não estou habituada. Vamos lá. Ufa, já estava ficando preocupada. Não estava perdendo não. Que isso, eu que demorei um pouquinho para entrar, viu, eu demorei. Vamos lá. Oi, Marlene. Vamos lá, todo mundo assistindo aí. Vamos que vamos. Carol querida, viu, fico feliz. Oi, Marfel. Hoje não é, Dinho. Dinho é o seu. Bem-vindo, Dinho. Dinho é o seu primeiro dia no Periscope. A live, Marfel, é, na verdade, para a prova da magistratura do Rio de Janeiro. Viu? Ela está numa sequência de lives feitas pela Cláudia, pela professora Cláudia Barros. Oi, meu anjo! O Carlo tá ali. Seu primeiro dia também, Beto? Incrível, hã? Eu, na verdade, quase não faço Periscope, né? Eu estou mais no Instagram e no YouTube. Eu agora estou incrementando bastante o canal do YouTube e com isso a gente deixa um pouquinho o Periscope de lado, né? Mas vamos que vamos, gente. Então vamos lá. O Taissir Mohamed está ali. Então, gente, quem é que está aí? Me falem aí quem é que está aí, que participou das lives da Cláudia. Oi, Ana Márcia, tudo bem, querida? Vamos lá, eu quero ver aqui como é que nós estamos. Veja quem é que. Oi, Frederico! Então, quem é que está aí, gente? Me dê um ok sobre quem é que está, dá um up aí, eu coloco assim. Ah lá, o Júnior falou que ele estava. Maravilha. Quem mais, gente, que estava aí acompanhando? Cláudia Namperge. Oi, Érica, tudo bem, querida? Bruna da Femperge. Oi, meu amor. A Érica tá ali, também estava. O Magistrada 2019 é isso mesmo, vai ser agora. Aí, Casal MP, diga amém, igreja. Diga amém, igreja. Primeira vez por aqui também, a Thaisi. Beleza, vamos lá, gente, vamos que vamos. Meu canal no YouTube, isso. É importante, gente, porque, na verdade, eu quase não venho aqui no Periscope, nem eu trabalho mais com o YouTube, até porque quando eu faço a transmissão pelo YouTube, eu posso usar a tela, eu acho que fica mais dinâmico, mais fácil, eu posso trabalhar questões e tudo mais. Então, no YouTube é Ana Cristina Mendonça, basta você procurar por Ana Cristina Mendonça, e agora eu e a Cláudia, a gente vai criar um canal também dentro do YouTube, mas aí é interessante que vocês sigam tanto o meu canal do YouTube quanto o canal da Cláudia, porque a gente vai anunciar lá. Então, nós vamos deixar os nossos canais pessoais como canais de transmissão de temas genéricos, assim, a respeito do processo penal e do direito penal. Mas, veja, quando a gente tiver que trabalhar uma coisa específica sobre carreiras jurídicas, quando a gente tiver que trabalhar uma coisa específica sobre, enfim, OAB, delegado e tal, a gente vai criar canais próprios. Mas é interessante que vocês sigam o canal genérico, tipo assim, vou dar um exemplo, surgiu aí, foi garantido, passou ontem pelo Congresso o pacote anticrime, né? Então a gente está aguardando a questão da sanção presidencial para verificar se vai ter algum veto, se não vai, etc. Então, nesse caso, qual é a consequência? A gente vai pegar e vai gravar sobre o pacote anticrime lá no nosso canal. Então, não sendo uma coisa específica para uma determinada carreira, a gente vai colocar no canal genérico. Então, entrem lá, sigam o canal da Cláudia no YouTube, sigam o meu canal no YouTube. E aí eu prometi a Claudinha, né, que ia passar para vocês algumas informações. Ô, Marlene, que bom, querida! Fico feliz, viu? Muita gente que tem participado das lives da Cláudia talvez não me conheça, né? Então, assim, porque eu já tenho algum tempo que eu estava dentro do CERS. Sim, eu sou advogada, tá? Sou advogada. Então, eu estava dentro do CERS o tempo todo, e ali dentro do CERS a gente não fazia muito Periscope, não fazia nada assim dentro dessa rede social especificamente. A gente trabalhava mais com o YouTube, mais com o Instagram, né, e tal.
e eu me afastei um pouquinho, por exemplo, da escola da magistratura, etc. Ah lá, a Carol tá lá, passou comigo na UAB, então, querida. E aí agora a gente está fazendo carreira solo, né? Tanto eu quanto a Cláudia. A ideia é exatamente a gente começar a trabalhar com vocês muita coisa no YouTube. Então, para vocês terem uma ideia, a partir de segunda-feira eu vou ter um vídeo diário no YouTube trabalhando temas específicos de questões de concurso. Então, eu vou começar com uma questão da magistratura federal, que vai ficar muito legal, e vou trabalhar uma questão por dia, todos os dias. Vai ter o vídeo meu, o vídeo da Cláudia, no YouTube, para carreiras em geral, tanto para a OAB quanto para carreiras. Vamos criar 2 canais com destinação específica, né? Mas vamos que vamos para a nossa prova. Então, é importante que vocês sigam a gente lá nos canais do YouTube, porque a vantagem do YouTube é que você pode assistir a qualquer momento e, novamente, eu posso usar a tela. Então, eu posso pegar as questões, colocar as questões, trabalhar com vocês, mostrar como é que é e tal. Fica mais fácil do que a gente trabalhar apenas aqui, né, no bate-bola da voz, tá? Então, vamos nós, gente. Vamos que vamos. Eu quero trabalhar com vocês, ô minha linda! Os temas que nós vamos trabalhar hoje. Vejam, a Rafa está perguntando lá quais são os temas que a gente vai trabalhar hoje, Rafa, ou você está perguntando esses temas do canal do YouTube? Me diz aí o que você está querendo saber. Os temas de hoje a gente está destinando essa live para a prova da magistratura do Rio de Janeiro, que vai acontecer no próximo domingo, né? Então, a ideia é trabalhar com vocês uma abrangência grande sobre o edital e sobre os temas que podem e que provavelmente vão aparecer, né, na nossa prova. Mas, veja só, não apenas a questão da prova, dos temas do edital prováveis. A gente tem que fazer uma abrangência grande. A minha ideia é bater ponto a ponto cada um desses pontos aqui, cada um desses tópicos especificados nos pontos do edital da Magistratura Rio, né? E a gente vai fazer um simulado. Então, a Cláudia já explicou para vocês que a gente vai liberar um simulado para vocês fazerem. Esse simulado vocês vão fazer no sábado pela manhã, tá? Então, sábado de manhã vocês vão fazer o simulado. E no sábado à tarde, nós vamos disponibilizar para vocês uma correção em vídeo, tanto eu quanto a Cláudia. Ela vai corrigir as questões de penal, eu vou corrigir as questões de processo. São questões inéditas, mas questões prováveis, baseadas nas nossas provas aí, VUNESP, né, para carreiras jurídicas. Então, magistratura, defensoria, promotor e delegado de polícia. Então, vamos pegar essas últimas provas, vamos extrair dali aquilo que pode e é provável de ser cobrado, e aí vamos montar esse simulado para vocês com questões prováveis, mas inéditas, para que vocês façam pela manhã e a gente corrija na parte da tarde. Então, eu já vou adiantando que essas questões, elas serão disponibilizadas amanhã, depois da minha live. Então, a minha live vai entrar amanhã também às 22 horas, aqui no Periscope. E o que eu vou fazer? Eu vou anunciar amanhã um endereço de e-mail em que vocês vão enviar um e-mail para mim e eu vou responder para vocês com as questões dos simulados para serem realizadas, respondidas, e a gente, então, quando começar às 15 horas da tarde, às 3 da tarde, 15 horas da tarde, 15 horas, a gente vai começar a corrigir essas questões. A Claudinha vai corrigir as de penal, eu vou corrigir as de processo. Mas eu só vou dar para vocês o endereço de e-mail amanhã, porque a gente está fechando as questões do simulado. Então, se eu disponibilizar hoje, eu não vou conseguir preparar o sistema para que o sistema replique para você já com as respostas bonitinhas, com o link bonitinho, para que você baixe o simulado para fazer. Então, mas amanhã à noite, assim que eu iniciar a live, eu já vou dar o endereço do e-mail, vocês vão mandar um e-mail e vão receber esse link para que vocês tenham acesso a isso, ok? Beleza, Érica? Tranquila? Tá? Então, a ideia é essa. Então, o simulado é para a Magistratura do Rio e hoje também a nossa live é destinada à Magistratura Rio, tá? E aí, eu queria chamar a atenção de vocês para algumas coisas relacionadas à prova VUNESP, tá? E aí, veja só, quando a gente pega as questões VUNESP, né, magistratura, delegado,
enfim, MP, o que for em termos de carreiras. Veja só, você vai encontrar questões que são muito focadas, às vezes, na própria letra da lei. Então, a gente encontra muitas questões vinculadas à letra da lei e outras questões com maior dificuldade, com um grau maior de dificuldade. E que nem sempre passam por nós de uma forma tranquila. Então, eu vou dar um exemplo, tá? Eu separei algumas questões aqui para exemplificar essa situação. A primeira dessas questões é uma questão relacionada, por exemplo, à figura da fiança. Então, caiu uma questão, vou voltar aqui, eu separei e eu vou disponibilizar isso para vocês, tá, gente? Depois eu vou dizer como que vocês vão alcançar esse material. Mas veja só, temos aqui uma questão que é uma questão que caiu na prova do TJ do Acre, VUNESP, agora 2019, portanto, esse ano, prova para juiz. E aí a questão era assim: em relação à fiança, assinale a alternativa correta. Então a VUNESP tem muito disso, assinale a incorreta, assinale a correta. E a questão era absolutamente letra da lei, vinculada à letra da lei. A fiança tomada por termo obrigará o afiançado a comparecer perante a autoridade todas as vezes que for intimado para atos do inquérito e da instrução criminal e para o julgamento. Quando o réu não comparecer, a fiança será vista como cassada. Não é cassada, é quebrada, né? Então, na verdade, é uma questão que está vinculada à leitura do dispositivo legal. Então, não tem jeito, não é uma questão de muito entendimento, não é isso? Então, o que você tem é artigo 327, artigo 328, artigo 338, artigo 339, 341, que são hipóteses aqui, especificamente o 341, que vai dizer: a julgar-se-á quebrada a fiança quando o acusado regularmente intimado para os atos do processo deixar de comparecer sem justo motivo. Então, tecnicamente, é uma hipótese de quebramento da fiança e não de cassação. Mas, e a cassação se dá quando, exemplo, o indivíduo recebeu a fiança porque estava sendo processado por um crime que, num primeiro momento, era um crime afiançável, mas existe alguma inovação probatória, enfim, imagine uma figura de mutatio, de emendatio libelli, e que, por conta disso, aquele crime que, num primeiro momento, era objeto da imputação, sofra uma modificação e se caracterize como um crime inafiançável. Aí, nesse caso, o que você tem é a hipótese de uma fiança cassada, né? Bom, então, essa é uma questão específica de letra de lei. Essas questões de letra de lei, elas não me preocupam muito, né? Porque eu parto da premissa de que você que está estudando para magistratura está ali trabalhando, lendo a lei, obviamente, e principalmente, ô minha querida, e principalmente quando você sabe que determinados aspectos da matéria, a letra da lei faz a diferença. Então, são partes dentro do Código de Processo Penal que geralmente são cobradas na letra da lei. Hipótese número 1, a parte relativa a questões e processos incidentes. Competência também, de certa forma, as questões relativas à competência podem cair como caso concreto, né, com um grau de dificuldade um pouquinho maior, mas podem também cair como letra da lei. Então, o que você tem veja, competência pode cair letra da lei. Questões e processos incidentes, geralmente cai letra da lei, principalmente aquela parte que trata de incidente de falsidade documental, incidente de insanidade mental, né, a hipótese de laudos toxicológicos, etc. Então, questões e processos incidentes, provas em espécie, em especial a parte relativa à prova testemunhal, né? Geralmente, quando cai letra da lei. Então, essas partes, e essas questões relativas à fiança, enfim, ou ainda cumprimento de mandado de prisão, aquela parte inicial do capítulo destinado à prisão e liberdade, que vai do artigo 282 até o artigo 300. Então, esses artigos, 282 a 300, quando caem, geralmente caem letra da lei. Então, e VUNESP explora muito isso. Então, é importante que você, obviamente, pare um minutinho, vá fazer uma leitura desses dispositivos e tudo mais. Reta final de prova, não custa dar uma olhada, né? Mas o que me preocupa não é questão tipo essa. O que nos preocupa numa prova VUNESP, e isso eu queria que
chamar bastante a atenção é que, às vezes, a VUNESP trabalha com hipóteses muito pouco prováveis. Repare que no nosso edital, né, magistratura, Bia, fala para mim quais os artigos você quer saber. Então vamos lá, vou repetir. Do 92, tá? Questões, processos e incidentes. Primeiro, competência, do 69 até o 91. Depois, questões, processos e incidentes, 92 a 154, tá? Então, 92 a 154, certo? Provas em espécie, vai do 158 até o 250, por ali. Então, são geralmente temas cobrados na letra da lei. E, dentro de prisão cautelar, aqueles aspectos iniciais relativos à prisão e cumprimento de mandado de prisão, que é o 282 até o 300, tá? Porque dali para diante é tranquilo, prisão em flagrante, prisão preventiva, né? Então, mas esses aspectos e depois os aspectos relativos à fiança. Então, do 322 até o finalzinho de fiança, 320, 330 e pouco. Bom, fato é, gente, que o que eu precisava que você visse aqui era o seguinte. Então, vamos dar uma olhada nesse edital e vamos considerar, dentro do edital da Magistratura do Rio, dos pontos que são destacados, os aspectos que se repetem e que, obviamente, podem fazer a diferença na hora de uma questão com um grau de dificuldade um pouquinho maior, que não seja a letra da lei, né? Então, primeiro, princípios constitucionais do processo penal, garantias constitucionais, finalidade do direito processual penal, sistema político e processo penal, sistemas processuais penais, ativismo judicial, convenções internacionais de direitos humanos. Quero que você observe que o ponto 1 do nosso edital, Tiro, fala para mim, Fernando, pode falar, que o ponto 1 do nosso edital e o ponto 2, ele tem muita semelhança. Olha o ponto 2, aplicação da lei processual no tempo e no espaço em relação às pessoas, sujeitos da relação processual, inquérito, princípios, igualdade, contraditório, ampla defesa, duração razoável do processo, duplo grau de jurisdição à luz do Pacto de São José, presunção de inocência, direito ao silêncio, inadmissibilidade das provas ilícitas e intervenções corporais no processo penal. Esse ponto de número 2, fala, Fernando, qual é a sua dúvida? Coloca aí para mim que eu tô vendo, tá? Pode escrever. Esse ponto de número 2, né, relativo ao conteúdo de processo penal. Ah, tá, Fernando. Então, e você está inscrito na prova da magistratura? Bota aí. Então, o que acontece? O que a gente tem aqui? Esse ponto de número 2, tá, da prova da magistratura do Rio, ele meio que repete os aspectos indicados no ponto de número 1. E ele foi objeto de uma exploração bastante, assim, foi muito explorado na prova de delegado de Polícia Civil de 2018, em São Paulo. E dentro desse contexto, havia uma questão específica que eu quero chamar a sua atenção. Então, você que vai fazer a prova no domingo, veja só, está lá escrito, veja, duplo grau de jurisdição à luz do Pacto de São José da Costa Rica. E aí eu queria mostrar para você a questão que caiu na prova de delegado civil 2018, VUNESP, que foi a seguinte, olha só, essa questão realmente foi uma questão que ninguém nunca imaginou que a resposta fosse aquela. Foi uma questão que teve um grau de dificuldade por parte dos candidatos, sabe? E isso é preocupante. Então, a gente precisa que você não corra o risco de errar uma questão como essa, que num primeiro momento parece ser uma questão fácil, mas que, em geral, traz um grau de dificuldade. A questão é a seguinte. Oh, meu Deus, cadê a questão que eu tinha colocado a questão aqui? Agora eu não acho. Aqui. Acerca do duplo grau de jurisdição, é correto afirmar que, letra A, tá travando para todo mundo? Como é que tá? Porque os coraçõezinhos estão rodando. É importante para mim esses corações, porque eu vigio se está funcionando bem, tá? Então, olha só. Acerca do duplo grau de jurisdição, é correto afirmar que, letra A, constitui afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição a cogitação da existência de um sistema com irrecorribilidade das decisões interlocutórias. Letra B, a possibilidade de interposição
de recurso especial e extraordinário não é manifestação do duplo grau de jurisdição, ok? Letra C. O exame direto da matéria pelo tribunal em recurso de apelação constitui supressão do primeiro grau de jurisdição, mas não caracteriza violação do princípio do duplo grau. Letra D. A garantia do duplo grau de jurisdição vale tanto para o acusado como para o acusador. E letra E. A Constituição de 88 assegurou expressamente o referido princípio constitucional, dentre vários outros, assim como a Convenção Americana de Direitos Humanos, que assegura a todos os acusados, entre as garantias processuais mínimas, o direito de recorrer da sentença a juiz ou tribunal superior. Eu vou repetir agora, trabalhando com você, cada uma dessas assertivas. Eu quero que você preste atenção, porque essa questão é uma questão que teve muito erro, muita gente errou, e é uma questão emblemática que vai trazer para você tudo o que você precisa acerca daquele ponto do nosso edital. Então, novamente eu vou reiterar, o edital da Magistratura Rio, no ponto de número 2, diz assim: duplo grau de jurisdição à luz do Pacto de São José da Costa Rica. Ok? Duplo grau de jurisdição à luz do Pacto de São José da Costa Rica. Beleza. E aí, quando você observa essa questão, a questão diz assim, que é exatamente o mesmo edital, é o mesmo tópico que apareceu na prova delegado, no edital de delegado de São Paulo. Acerca do duplo grau, é correto afirmar. Então, vamos avaliar cada uma das alternativas. Letra A. Constitui afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição a cogitação da existência de um sistema com irrecorribilidade das decisões interlocutórias. Então, vamos lá. No processo penal brasileiro, vigora a irrecorribilidade das interlocutórias simples. Quando nós pensamos, na classificação das sentenças, das decisões no processo penal, no Brasil, dentro do nosso sistema processual penal, nós classificamos as decisões em interlocutórias simples, interlocutórias mistas ou com força de definitivas, que podem ser terminativas ou não terminativas, decisões definitivas chamadas de terminativas de mérito e sentenças. Para o processo penal, sentença não é uma decisão que põe termo ao processo. Para o processo penal, sentença é aquela decisão na qual o juiz avalia as provas e julga procedente ou improcedente o pedido. Se ele julga procedente o pedido, eu estou diante de uma ação penal condenatória, onde o pedido é de condenação, e, portanto, se ele julga procedente, ele condena. Se ele julga improcedente, ele absolve, podendo absolver de forma própria ou imprópria. E caracteriza a absolvição imprópria, você sabe disso, aquela que aplica a medida de segurança. Então, quando o réu é absolvido por uma excludente de culpabilidade caracterizada pela inimputabilidade do artigo 26, veja, o que você tem é que o juiz, em razão do grau de periculosidade, vai aplicar a medida de segurança. Dentro da teoria geral do processo, isso é uma sentença mista. Parte declaratória, porque declara a improcedência do pedido, parte constitutiva, porque coloca o indivíduo numa nova situação jurídica, aplicando a medida de segurança. Mas dentro do processo penal, isso é classificado como uma sentença absolutória imprópria. Muito bem, tranquilo, até ali está certo. Agora reparem, então eu tenho interlocutórias simples e mistas e decisões definitivas. E as definitivas são as que fazem coisa julgada material. Essas decisões que fazem coisa julgada material podem ser terminativas de mérito ou sentenças estrito sensu. A terminativa de mérito é a decisão em que o juiz apenas reconhece uma extinção da punibilidade. Então, toda vez que o juiz pura e simplesmente declara extinta a punibilidade, isso é uma terminativa de mérito, põe fim ao processo, faz coisa julgada material, mas não é considerado sentença para o processo penal, porque para o processo penal o juiz não apreciou o pedido, não chegou a julgar procedente ou improcedente, então não é sentença. Muito bem. Fato é que de sentença e de decisão terminativa de mérito, eu tenho previsão de recurso.
Então, as sentenças são, veja, apeláveis, então sujeitas ao recurso de apelação. As decisões terminativas de mérito estão sujeitas ao recurso em sentido estrito, salvo quando o juiz declara extinta a punibilidade dentro de uma sentença. Exemplo, ele condena, aplica a pena mínima, em razão da pena mínima, declara extinta a punibilidade. Ele não poderia fazer isso enquanto não houvesse trânsito em julgado para acusação, mas ele fez. E se ele fez, o que você tem aqui, veja, é a unirrecorribilidade das decisões. Ou seja, se eu tenho uma extinção da punibilidade dentro de uma sentença condenatória, veja, prevalece o recurso mais amplo, portanto, o recurso é apelação na forma do artigo 593, parágrafo 4º. Beleza, isso é recurso para sentença, apelação, recurso para terminativa de mérito, recurso em sentido estrito. As decisões interlocutórias mistas ou com força de definitivas, elas têm sim recursos previstos, que são ou o recurso em sentido estrito, ou, quando não prevista no recurso em sentido estrito, cabe aquela apelação supletiva, aquela apelação residual do artigo 593, inciso 2, ok? Então, o que você tem, na verdade, é uma apelação que vai ser utilizada quando não houver possibilidade de recurso em sentido estrito por falta de previsão legal. Mas as interlocutórias simples no processo penal, que são aquelas decisões proferidas no curso do procedimento, mas que nem alteram o curso do procedimento e também não põem fim ao procedimento. As interlocutórias simples, como, por exemplo, o juiz que, ao receber a denúncia, quando ele recebe a denúncia ou queixa, quando ele defere ou indefere a produção de uma prova, são decisões para as quais não há previsão legal de recurso. E no processo penal, nós temos que lembrar que existe taxatividade dos recursos. Eu não posso ir buscar, por exemplo, o recurso a ser adotado contra uma decisão no processo penal dentro do CPC. Por mais que o CPC tenha aplicação subsidiária ao Código de Processo Penal, em função da taxatividade dos recursos, não é fonte normativa de recurso para o processo penal o Código de Processo Civil. Então, o recurso no processo penal tem que estar previsto na legislação processual penal. Ficou claro? E aí, o que você tem? Então, se eu tenho uma interlocutória simples e não está prevista no recurso em sentido estrito, ela não tem recurso previsto. Isso ofende o duplo grau de jurisdição? Não. Não. Porque quando nós pensamos em duplo grau de jurisdição, eu não estou pensando na reanálise de decisões interlocutórias. Eu estou pensando na reanálise da matéria fática, que é discutida e trabalhada no momento da sentença. Então, veja, a irrecorribilidade das interlocutórias simples, que é o que vigora no nosso sistema processual penal, não caracteriza ofensa ao duplo grau de jurisdição. Seria ofensa ao duplo grau de jurisdição se não houvesse previsão de um recurso contra uma sentença, na qual o juiz apreciou as provas e verificou se julgava procedente ou improcedente aquele pedido. Ficou claro? Então, reparem, primeira coisa, letra A, não constitui afronta, essa seria a frase correta, não constitui afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição a existência de um sistema com irrecorribilidade das decisões interlocutórias. É, inclusive, o que acontece no processo penal brasileiro, ok? Entendido? Então, a letra A estava errada, não era a resposta dessa questão, certo? Então, quando o Pacto de São José da Costa Rica prevê a exigência, né, a possibilidade, veja, que deva ser dado a todo acusado a chance de recorrer da decisão, é da sentença proferida, a sentença de mérito, onde o juiz aprecia as provas. O que eu entendo por duplo grau de jurisdição é a reanálise probatória, ok? Não a reanálise sobre decisões interlocutórias. Certo? Beleza, Carol, maravilha. Isso mesmo, gente, eu quero que vocês coloquem aí se entenderam, se não entenderam, se querem que eu repita, se não repito e tal. Meu filho, olha para cá, eu estou trabalhando aqui, dando aula, tá? A gente tem mais o que fazer. Então, você descarta daí, eu vou te bloquear depois. Bom, enfim, voltando para cá. Acerca do duplo grau de jurisdição, é correto afirmar que, veja, beleza, meu anjo, ótimo. Acerca do duplo grau de jurisdição, então é correto afirmar que, letra B, agora a letra B. A possibilidade de interposição de recurso especial e extraordinário não é a manifestação do duplo grau de jurisdição. Olha só, gente, vários
candidatos na prova de delegado de São Paulo, eu não consigo entender como é que a pessoa vai fazer a prova e erra uma questão dessa. Porque se tem um troço absolutamente claro dentro da nossa cabeça, pelo menos na minha cabeça, é de que recurso especial e recurso extraordinário não integra a figura do duplo grau de jurisdição. Então, essa letra B é óbvio que é o gabarito da questão. Então, eu não teria nem por que cogitar as outras hipóteses, porque a letra B é tão óbvia, tão clara. Só que no nosso exemplo que a gente está trabalhando aqui, tá? A gente está diante de uma questão em que essa alternativa ficou como letra B. Mas quem pegou uma outra letra de prova, que essa letra B ficou na E, por exemplo, de repente leu as outras alternativas antes e saiu marcando a outra como se fosse correta. Daqui surge uma lição extremamente importante para quem vai fazer prova, para qualquer prova. Isso é qualquer prova. Qualquer prova. Não interessa a prova. Qualquer prova que seja uma prova de múltipla escolha, pelo amor de Deus, você não pode sair marcando a primeira que você acha certa. Você tem que ler todas as alternativas. E a VUNESP, ela tem essa peculiaridade de colocar frases que te deixam numa dubiedade, num conflito interno sobre se aquela alternativa está certa ou se aquela alternativa está errada. Então, se você sai marcando de cara a primeira que você acha certa, você vai acabar, na verdade, perdendo a oportunidade de encontrar uma alternativa melhor do que aquela no momento posterior e que te permite, óbvio, reanalisar com mais frieza, com mais tranquilidade as alternativas que já foram lidas. Então, você tem que sempre, em toda prova objetiva, eu vou ler de novo, pode deixar. Toda prova objetiva, eu preciso que você faça algo bem simples. Leia todas, elimine as absurdas e vai sempre acontecer de você ficar, se a questão for boa, bem feita, você vai ficar com duas desgraçadas, né? E aí, entre as desgraçadas, você vai ter que escolher uma, evidentemente, e usar raciocínio jurídico para essa escolha, tá? Para essa definição. Então, na verdade, é basicamente isso. Então, eu vou ler de novo essa alternativa letra B, tá? A letra B diz assim: a possibilidade de interposição de recurso especial e extraordinário não é manifestação do duplo grau de jurisdição. Todo mundo sabe que o recurso especial e o recurso extraordinário não integram o duplo grau de jurisdição. E se você não sabia disso até o ano de 2016, de 2016 para cá, quando o Supremo passou a discutir de novo a figura da execução provisória da pena, veja, isso ficou muito claro, né? Então, por que o Supremo, que agora já mudou de novo de posição, nós vamos falar sobre isso também, tá? Por que o Supremo Tribunal Federal chegou naquele momento a apreciar a possibilidade da execução provisória da pena? Porque ele entendia que o indivíduo somente poderia ser dito presumidamente inocente enquanto não estivesse esgotado o duplo grau de jurisdição. Mas esgotado o duplo grau de jurisdição, portanto, com o esgotamento dos recursos ordinários, então, todos os recursos até o TJ, o TRF, então, nesse caso, o que você tem? Esgotados esses recursos, a partir dali, ainda que interpostos recurso especial e recurso extraordinário, que são recursos constitucionais, onde não é reanalisada a matéria fática, então não existe reanálise e revisão de matéria fática em sede de recurso especial e recurso extraordinário. E exatamente por isso ele não integra a figura do recurso do duplo grau de jurisdição. Então a letra B, ela está certíssima, ela está perfeita. Aqui, para a gente, no nosso exemplo, que eu abri aqui no Que Concursos, olha só, ela está na letra B. Mas e se na sua prova ela fosse a E? Essa é a minha preocupação. Então, você tem que tomar cuidado, porque se você tem uma outra alternativa anterior que, de repente, lhe parece mais certa, você tem uma tendência a querer marcar essa. E eu preciso que você leia todas, ok? Ler todas é fundamental, tá bom? Agora vamos para a letra C. Deu para entender aí? Então, a letra B, me dá um up aí, diz aí para mim se deu para entender, se não deu, como é que foi. Tá? Beleza? Maravilha. Agora vejam a letra C. A letra C diz assim:
Então, acerca do duplo grau, o exame direto da matéria pelo tribunal em recurso de apelação constitui supressão do primeiro grau de jurisdição, mas não caracteriza violação ao duplo grau de jurisdição. Olha só, a própria frase, ela se contradiz, né? Quando você lê essa alternativa, o primeiro período dessa oração, né, a primeira oração dentro dessa assertiva, ela é exatamente, ela se autodestrói, ela é autofágica. Então, ela diz assim: o exame direto da matéria pelo tribunal em recurso de apelação constitui supressão do primeiro grau. Sim. Mas não caracteriza violação ao duplo grau? É lógico que caracteriza, certo? Então, sempre que você tem supressão de instância, você tem violação ao duplo grau de jurisdição. Então, a letra C está errada, escancaradamente errada, a gente não tem nem que discutir. Então, a letra C está ok, tá? Quer dizer, está descartada, né? Letra D. Agora que vem o perigo. Essa foi a perigosa, que fez todo mundo errar. E por conta dessa questão é que eu estou discutindo isso aqui com você. Acerca do duplo grau de jurisdição, é correto afirmar que, letra D, a garantia do duplo grau de jurisdição vale tanto para o acusado como para o acusador. Num primeiro momento, quando a gente pensa em duplo grau de jurisdição, a gente não tem uma tendência a pensar que o duplo grau de jurisdição é uma garantia, um direito das partes. Pensa só, você não, coloca aí para mim, se você não sempre achou isso. O duplo grau de jurisdição é uma garantia das partes, direito das partes. Ambas as partes têm direito ao duplo grau de jurisdição. Pois é, muita gente, Marlene, marcou a letra D, achando que a letra D é que fosse a correta. Então, olha só de novo, no nosso edital, lá no item 2 do edital, está escrito duplo grau de jurisdição à luz do Pacto de São José da Costa Rica. Então, agora, eu vou abrir com você o Pacto de São José da Costa Rica. E veja só, quantos de vocês leu o Pacto de São José da Costa Rica para ir fazer a prova? Essa é uma outra pergunta mega importante, porque a maioria pensa assim: eu já sei o que diz o Pacto de São José da Costa Rica, eu não vou ler o Pacto de São José da Costa Rica, né? Então, muita gente pensa isso. Então, olha só o que estabelece o Pacto de São José da Costa Rica. Presta atenção. Artigo 8º, garantias judiciais, tá? E aí diz aqui, no Pacto de São José da Costa Rica, toda pessoa acusada de um delito, toda pessoa acusada, tá? Tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não for legalmente comprovada sua culpa. Durante o processo, toda pessoa tem direito em plena igualdade às seguintes garantias mínimas. Olha só, aí tá lá, preste atenção, cadê? Direito de recorrer da sentença a juiz ou tribunal superior. Repare que isso está dentro das garantias judiciais, diz assim, toda pessoa acusada. Então, na verdade, de acordo com o Pacto de São José da Costa Rica, o direito ao duplo grau de jurisdição é, na verdade, um direito do acusado, mas não um direito do acusador. E isso fez com que essa alternativa na prova de delegado fosse considerada errada. Então, eu preciso que você preste atenção. A garantia do duplo grau de jurisdição vale tanto para o acusado como para o acusador? Não. A garantia do duplo grau de jurisdição, à luz do Pacto de São José da Costa Rica, é um direito do acusado. Entendeu? Que, pelo princípio da isonomia, se atribui também ao acusador dentro do nosso ordenamento processual penal. Mas o pacto, dentro do nosso roteiro constitucional, mas à luz do Pacto de São José da Costa Rica, é um direito do acusado, não um direito do acusador. Nossa jurisprudência entende, Hipólita, que pelo princípio da isonomia, deve ser garantido também
à parte acusadora o direito de recorrer da decisão, entendeu? Mas vejam, existem autores garantistas, vamos dar um exemplo, um dos exemplos é o Nicolite, que vai dizer assim, não, olha para cá, só o réu pode recorrer, né? O Ministério Público não pode recorrer, etc. e tal, certo? Lucas, professora, o artigo fala em tribunais superiores, fala em recorrer a juiz ou tribunal superior. Quando fala em tribunal superior, no pacto, não está se referindo ao STF ou STJ, não. Eu estou pensando num tratado internacional. Né? Então, assim, que veja, o ordenamento de cada país, né, a estrutura do poder judiciário de cada país é diferente. Quando fala em tribunal superior, é uma instância superior que possa reformar a decisão, entendeu? E, na verdade, o Tribunal de Justiça é superior em relação ao juiz de primeira instância. Então, é nesse sentido que fala Tribunal Superior. Então, não é Tribunal Superior, porque nós é que falamos assim, são tribunais superiores, né, no nosso, dentro da estrutura do nosso Poder Judiciário, o STJ, o TST, o TSE, o STM, não sei se vocês sabem, mas quando a gente fala em STF, por exemplo, não é considerado Tribunal Superior. Os tribunais superiores são os tribunais STJ, STM, TST, TSE, etc. Tá? Professor, havendo prerrogativa de função, não. Quem tem prerrogativa de função, e esse é um questionamento importante, aqueles que são críticos da prerrogativa de função, não críticos porque entendem que a prerrogativa tem que acabar, porque a prerrogativa é, enfim, corporativismo, não nesse sentido, mas no sentido de que a prerrogativa viola garantias, quem entende dessa forma entende que a prerrogativa de função viola a exigência do Pacto de São José da Costa Rica de duplo grau de jurisdição, tá? Então, na verdade, é foda, né, gente? De ser sincera. Na verdade, o que a gente tem quem tem prerrogativa de função perde o direito ao duplo grau. Então, ele ainda tem direito a recursos dependendo do tribunal em que ele é julgado. Então, vamos lá. Quem tem prerrogativa para o juiz, para o TJ ou para o TRF, perde o direito a apelar, mas ainda tem direito ao recurso especial e ao recurso extraordinário. Quem é julgado no STJ perde o direito a apelar e perde também o direito ao recurso especial, mas ainda tem direito ao recurso extraordinário. E quem é julgado no STF, aí então perde o direito a todos os recursos, né? Quando é julgado pelo pleno, isso desde o mensalão para cá, porque depois do mensalão houve uma reforma do regimento interno do Supremo Tribunal Federal, quem é julgado pelo pleno do STF, e aí hoje são julgados pelo pleno do STF, o presidente da República, o vice-presidente da República. O que houve, Santos? Você não está entendendo? O presidente, o vice-presidente, o presidente da Câmara, o presidente do Senado e os ministros do próprio Supremo Tribunal Federal. Esses são julgados pelo plenário hoje, e se tiverem 4 votos vencidos, eles têm direito a embargos infringentes, que são os embargos infringentes previstos no próprio regimento interno do STF, no artigo 333, tá? Agora, atenção, presta atenção nisso aqui, que veja, perguntaram ali, o STF não é considerado Tribunal Superior? Pois é. Então, eu, por exemplo, sempre falo, os tribunais superiores, e aí a gente pensa no Supremo Tribunal Federal e também STF, STJ, STM, TST, TSE, mas tecnicamente, assim, o STF, a gente fala Tribunal Superior, mas o STF seria ainda, os tribunais superiores seriam os tribunais que trabalhariam dentro das esferas de competência, e o STF estaria acima disso, embora não seja terceiro, quarto grau, instância especial, instância extraordinária. Então, apenas aqueles das instâncias especiais que seriam, na verdade, considerados tribunais superiores. Por quê? Também não sei, né? Uma coisa meio esquisita. Mas todo mundo entendeu por que essa letra D estaria errada? Repare que a minha preocupação foi exatamente isso, seria uma corte especial, exatamente isso, tá? É exatamente essa a ideia. Então, repare, todo mundo entendeu esse lance da garantia aqui dessa frase estar errada? Veja, ela foi um choque para os candidatos na prova de São Paulo. A maioria não sabia, a maioria marcou essa. Agora, o que a gente teria que fazer? Eliminar as outras e isolar as 2 possíveis. Quais seriam as 2 possíveis? A letra B e a letra D de dado.
né? Eu vou ler a letra E para a gente eliminar de uma vez. A letra E diz assim: a Constituição de 88 assegurou expressamente referido princípio constitucional, ou seja, a duplo grau. Isso todo mundo sabe, quem está se preparando, principalmente para a magistratura, sabe que o duplo grau de jurisdição não está previsto dentro da Constituição de 88, ao ponto do Supremo indicar que não existe um princípio constitucional do duplo grau de jurisdição, que, na verdade, aquilo que está no Pacto de São José da Costa Rica é norma supralegal, mas não é considerado norma constitucional. Então, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que o duplo grau não está previsto constitucionalmente, ok? Então, a gente tem que afastar a letra E. A letra E está completamente eliminada, a letra C está completamente eliminada e a letra A também, né? Então, a gente ficaria entre a B e a D. Aí eu vou ler de novo a letra B. A possibilidade de interposição de recurso especial e extraordinário não é manifestação do duplo grau de jurisdição. Veja, todo mundo sabe, novamente, que recurso especial e recurso extraordinário caracterizam instância especial e extraordinária onde não se reaprecia a matéria fática. Veja, não tem como você dizer que essa frase está errada. Essa frase não está errada, a frase está certíssima. Ela é perfeita. E em relação à outra, tem o problema do acusado e acusador. E aí, no acusador tomba por conta do que estabelece o Pacto de São José, falando que é direito do acusado, o direito de recorrer no Tribunal Superior. Entendeu? Então, essa era uma questão que me incomoda e que eu precisava trabalhar com vocês aqui, certo? Então, essa era a primeira questão que a gente tinha separado para discutir. Agora, vamos voltar lá para o nosso edital e para os temas do edital, né? Então, o item 1 e o item 2, eles meio que se complementam, tá? Bem se complementam. Então, item 2, aplicação da lei processual no tempo, no espaço, em relação às pessoas, né? Me chamou a atenção, também nas últimas provas, uma coisa importante em relação à aplicação da lei processual. Por quê? Porque, gente, olha para cá, a aplicação da lei processual no tempo é algo bem básico, todo mundo sabe, regra boba do tempus regit actum, né? Então, a gente tem que lembrar que a norma processual aplica-se de imediato, sem prejuízo dos atos já praticados. Até aí, tudo bem, tranquilo, nenhum inconveniente, nada de novo. A gente tem que tomar cuidado com aquelas normas que são consideradas mistas ou híbridas, né? Porque quando eu estou diante de uma norma mista ou híbrida, o que você tem é que ela será aplicada não de acordo com as normas processuais, mas de acordo com as normas de direito penal. A lei penal não retroage em prejuízo do réu. Então, se a norma é uma norma mista ou híbrida, ela, na verdade, somente será aplicável a fatos praticados antes da vigência, se ela for benéfica. Se ela for prejudicial, ela não retroage. Então, eu vou pegar 2 exemplos. Quais são as normas que são tidas como mistas ou híbridas? Todas aquelas que versam sobre, veja, natureza da ação penal, causas extintivas de punibilidade, prisão e liberdade e cumprimento de pena. Então, essas são normas mistas ou híbridas, ok? Então, por exemplo, vamos lá, vamos pegar um exemplo bem clássico, né? A hipótese de progressão de regime nos crimes hediondos, né? Então, nós sabemos que os crimes hediondos têm lá uma progressão de regime diferenciada em 2/5 ou 3/5, se você tem um indivíduo reincidente, que não é reincidente ou reincidente. Beleza, então a gente sabe disso, mas a gente sabe que essa norma, ela não pode ser aplicada a fatos pretéritos, né, a fatos praticados antes da sua vigência. E por que que não pode? Porque ela é uma norma mista ou híbrida prejudicial. Então, ela somente pode ser aplicada a fatos praticados a partir da vigência da Lei 11.464, que alterou ali a Lei de Crimes Hediondos, criando esse particular no caso da progressão de regime. Beleza, isso a gente sabe, não tem maiores problemas. Exemplo número 2, né? Veja, quando surgiu a Lei 12.403, a Lei 12.403, ela trouxe para a gente um novo modelo de prisão preventiva, né? Então, até o ano de 2011, a prisão preventiva estava no artigo 313, prevista para crimes punidos com reclusão, né? Então, é possível prisão preventiva em crimes punidos com reclusão.
Nos crimes punidos com detenção, se o réu indiciado for vadio, não sei o que, as palhaçadas lá absurdas que eram tidas por inconstitucionais. Mas, veja só, nos crimes punidos com reclusão, era possível prisão preventiva. Repare que furto admitia prisão preventiva. Furto simples. Era possível até o ano de 2011. Mas aí, quando surge a Lei 12.403, ela introduz dentro do Código de Processo Penal a figura da homogeneidade das cautelares, que antes era uma discussão teórica, era uma discussão doutrinária. Então, vários autores sustentavam, deve vigorar a homogeneidade das cautelares, né? E a homogeneidade das cautelares nada mais é do que a proporcionalidade, né? E uma vez caiu uma questão de prova, Ministério Público de Santa Catarina. Essa questão da homogeneidade caiu muito antes da reforma de 2011. Então caiu, o Espírito Santo caiu, discorra sobre a homogeneidade das cautelares, na discursiva. MP de Santa Catarina caiu, disserte sobre o princípio da proporcionalidade constitucional em suas 3 máximas parciais e a prisão cautelar. Na verdade, são questões idênticas, exatamente a mesma questão. A diferença é apenas a forma de enfocar. E essa questão de Santa Catarina, discorra sobre a proporcionalidade em suas 3 máximas parciais e a prisão cautelar, é uma demonstração clara do que seria a homogeneidade, a análise da homogeneidade. Porque o que é a homogeneidade das cautelares? Botem corações aí para eu ver se está rodando, por favor, para eu ver se está girando o vídeo. Me deem um ok se estão entendendo o que eu estou explicando. Então, a homogeneidade das cautelares, ela surge como discussão quando ocorre a alteração do artigo 44 do Código Penal. Então, no momento em que o artigo 44 do Código Penal é alterado, e passa-se a dizer, olha para cá, o indivíduo que foi condenado a uma pena privativa de liberdade de até 4 anos, que não tem emprego de violência ou grave ameaça na conduta praticada, que não seja reincidente, tem direito subjetivo a substituir a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos. Então, se ele for condenado, ele não vai cumprir pena privativa de liberdade. Então, não é razoável, não é proporcional que ele fique preso durante o processo, porque o gravame que ocorre durante o processo não pode ser maior do que aquele que ele vai receber se condenado for. Então, no momento que o ordenamento jurídico é alterado aqui no Código Penal e passa a ser impedida uma pena privativa de liberdade nessas hipóteses, isso deve refletir sobre o Código de Processo, porque deve haver um tratamento homogêneo da legislação, entendeu? Então, numa situação como essa, veja, vigorava a homogeneidade das cautelares. Aí, quando em 2011 houve a alteração legislativa sobre prisão preventiva, o que aconteceu? A prisão preventiva, ela passou a ser vedada em crimes com pena máxima de até 4, né? Essa alteração legislativa, que acatou a ideia da homogeneidade das cautelares, na verdade, sobre a prisão preventiva, ela era uma norma mista, benéfica. E por isso, obviamente, todos aqueles que se encontravam presos, ainda que o crime houvesse sido praticado em momento anterior, se beneficiaram daquela nova medida. Então, a prisão era válida? Era, mas no momento em que houve a alteração legislativa, essa prisão tem que ser revogada, né? Então, a aplicação da lei no tempo, né, da lei processual penal é tranquila, porque lei penal não retroage, lei processual penal aplica-se de imediato, né, exceto dos atos já praticados, que é o tempus regit actum, mas a gente tem que lembrar das normas mistas ou híbridas, que são aplicadas de acordo com as regras de aplicação da lei penal no tempo, e lei penal não retroage, salvo em benefício do réu. Beleza. Só que nós temos um problema, e isso foi cobrado agora no ano de 2019, numa questão, deixa eu ver se eu acho a questão aqui, eu separei a questão também, tá? Cadê ela? Peraí. Aqui, olha só, essa questão, tá? No 2019 não, 2018. Essa questão caiu assim: Tício está sendo processado pela prática de um crime de roubo. Durante o trâmite do inquérito policial, entra em vigor uma determinada lei reduzindo o número de testemunhas possíveis de serem arroladas pelas partes no procedimento ordinário. A respeito do caso descrito, é correto que... E aí temos aqui um problema, que é o seguinte: quando existe uma alteração do procedimento, a gente precisa ter muita atenção a isso,
tá? Quando existe uma alteração do procedimento, que foi o que aconteceu no ano de 2008, tá? Houve uma alteração do rito ordinário, uma alteração integral do rito sumário, uma alteração integral do procedimento do júri, né? Como é que eu vou reger esse processo sob a ótica da nova lei, se o procedimento já estiver em curso, né? E aí, nesse caso, a aplicação da lei no tempo, ela não é regida pela regra básica do processo penal. Então, não vai ser assim, olha só, lei processual penal, aplica-se de imediato, sem prejuízo dos atos já praticados. Não, você imagina essa situação. Surge, a instrução probatória já começou. No meio da instrução probatória, surge uma porra de uma lei nova mudando essa instrução probatória. Eu faço o quê? Existe, gente, um princípio que é o que a gente chama de princípio ou sistema da unidade processual. Então, a instrução probatória é o limite para você continuar aplicando o rito antigo ou aplicar o rito da novatio legis. Então, eu preciso que você entenda o seguinte, isso está na lei de introdução ao Código de Processo Penal, isso não está no Código de Processo Penal, está na lei de introdução ao CPP. Então, quando surge uma regra alterando o rito processual como um todo, certo? O que você tem? Nesse caso, não, Hipólita, nesse caso, não. Se existe uma alteração de todo o procedimento, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer o seguinte, analisar se a instrução probatória já teve início ou não. Se a instrução probatória já tiver começado, ok? Certo? Então, se a instrução probatória já tiver tido início, eu vou prosseguir com a instrução probatória no modelo antigo, certo? Mas, se a instrução probatória ainda não tiver se iniciado, então eu aplico a lei nova. Foi o que aconteceu no ano de 2008, entendeu? Em 2008 foi exatamente isso que ocorreu. Existe isolamento dos atos? Existe. Mas se existe uma alteração completa do procedimento, veja, eu tenho que avaliar se a instrução probatória já está em curso ou não. Ficou claro? Entendido? Tá? Então, a gente precisa tomar cuidado com essa situação, tá? Então, olha só, no caso aqui olha a resposta que era. Tício está sendo processado pela prática do crime de roubo. Durante o trâmite do inquérito, ainda está no inquérito, então a instrução processual ainda não começou. Entra em vigor determinada lei, reduzindo o número de testemunhas, papapá. A respeito do caso descrito, é correto que, letra E, não se aplica a lei revogada, porque a instrução ainda não se iniciara quando de entrada em vigor da nova lei. Então, nesse caso, eu vou aplicar a lei nova. Ficou claro? Tranquilo? Então, a gente tem que tomar cuidado com essa situação, porque é a única exceção à ideia do isolamento dos atos, tá? É a hipótese de alteração do procedimento como um todo, certo? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Claudinha, meu amor, gente, a Claudinha aí na área, viu? Ela está em São Paulo. Então, esse é um ponto que eu precisava tratar também com vocês. Agora, veja só, vamos voltar lá para cima e vamos lembrar de algumas questões importantes. Então, primeiro, a aplicação da lei processual no tempo, no espaço, em relação às pessoas, beleza. Sujeitos da relação processual, isso é tranquilo. Inquérito também, gente. Aspectos relacionados ao inquérito são bem... Peraí, deixa eu olhar aqui. Peraí, cadê? Isso, ainda que seja, não importa se é processual ou benéfica, Hugo. Lei processual não faz diferença, tá? Então, vamos de novo, o Lucas está perguntando ali. A situação é a seguinte, Lucas, quando existe a alteração integral do rito processual, alteração integral do rito, tá? Nesse caso, eu não vou aplicar as regras normais de aplicação da lei processual. Se o rito processual como um todo foi modificado, eu somente vou aplicar o novo rito se a instrução probatória naquele processo ainda não tiver tido início. Mas se a instrução probatória já tiver tido início, se já estiver em andamento a colheita de provas, eu vou continuar com o rito antigo, ok? Beleza?
Tranquilo, gente? Então é isso. Na verdade, isso se extrai da Lei de Introdução ao Código de Processo Penal, tá? Então, inquérito, gente, os aspectos relativos a inquérito são básicos e a gente sabe muito bem o que vai aparecer relativo a inquérito policial. Não importa se é em melius ou se é prejudicial, Hugo, não faz diferença, tá? Não faz a menor diferença. Então, vamos lá. Agora, olha para isso aqui, gente. Quando a gente pensa em inquérito, a gente tem que lembrar o seguinte: o que vai cair de inquérito? Ninguém tem dúvida de que vai cair uma questão que envolva a súmula vinculante de número 14. Ninguém tem dúvida. A súmula vinculante 14 vai aparecer na prova? Vai aparecer na prova, tá? Ela vai estar lá. Então, todo mundo sabe disso. Então, é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova, não é isso? Que já documentados em inquérito policial, certo? Digam respeito ao exercício do direito de defesa. Só que a gente tem que lembrar que a súmula vinculante de número 14, ela não caracteriza exercício de ampla defesa na fase de inquérito. Ela fala do direito de defesa, sim. Mas olha para cá, gente, o direito de ser assistido por um advogado é um direito constitucionalmente garantido ao indivíduo. O indivíduo tem garantido constitucionalmente o direito de ser assistido por um advogado. Então, isso não é nenhuma novidade, tá? A súmula vinculante 14 apenas consagrou algo que já era uma prerrogativa do advogado no Estatuto do AB. Ponto final. Estava lá no inciso 14 do artigo 7º, já estava antes, etc. e tal. Muito bem. Então, isso é tranquilo. Não é direito à ampla defesa, é direito de ser assistido por um advogado para patrocinar os seus interesses futuros. Esse advogado, ele pode ter acesso ao inquérito? Lógico. Ele pode tirar cópia do inquérito? Pode. Ele pode fotografar o inquérito com o celular? Pode. Agora, inquérito é sigiloso. Então, ele tem, sim, o direito de acessar o que já foi feito, não o que o delegado vai fazer. Então, se o delegado, por exemplo, tiver que ouvir uma testemunha, não vai avisar o advogado para participar do depoimento. De jeito nenhum, porque não tem ampla defesa na fase de inquérito, né? Mas o advogado pode pleitear a produção de uma determinada diligência, a realização de uma diligência na fase de inquérito e tudo mais? Sim, tanto a vítima quanto o indiciado, diretamente ou através de advogado, podem, de acordo com o artigo 14, né, do Código de Processo Penal, requerer ao delegado a realização de uma diligência, que será ou não realizada a juízo da autoridade, porque o delegado tem discricionariedade na condução dessa investigação. Então, quem sabe o que vai fazer ou não vai fazer, de acordo com os critérios de necessidade, possibilidade e utilidade, é o delegado de polícia, né? E não o advogado do indiciado ou da vítima. Então, o delegado tem discricionariedade na condução da investigação? Tem. Ele só não tem discricionariedade frente ao exame de corpo de delito, requisição do juízo do MP, não é isso? Exceto ordem ilegal, tá? Ou ainda na hipótese de lavratura de auto de prisão em flagrante, em que a cognição é coercitiva. Mas fora essas 3 exceções, o delegado tem discricionariedade. Agora, o indiciado pode ter um advogado? Pode. O advogado pode requerer uma diligência? Pode, que será ou não realizada a juízo da autoridade. Agora, se o delegado entender por realizar essa diligência, tipo a oitiva de uma testemunha que se faça importante, veja, o delegado não vai chamar advogado para participar. Mas Ana, olha para cá, o Estatuto da OAB foi alterado e se passou a permitir, né, tá lá como sim, requisição do juiz ou do MP. Então, o MP ou o juiz podem requisitar a realização de uma diligência. O MP, principalmente, a requisição do juiz é questionável, porque a gente vai colocar aqui em discussão se isso não violaria o sistema acusatório, né? Agora, o MP pode requisitar diligências e o delegado tem que cumprir. O Ministério Público é o destinatário do inquérito, é o destinatário imediato. O inquérito se presta a formar elementos para o Ministério Público formar opinião delicti. Então, ninguém melhor do que o Ministério Público para requisitar uma diligência ao delegado. E o delegado tem que cumprir, né? E se não cumprir, tem que fundamentar por que não o fez. Agora, se for uma representação, um requerimento do advogado, não. Aí o delegado tem discricionariedade, ok? Agora, vamos lá. Tem alguma requisição que o delegado não tem que cumprir? Sim, ordem manifestamente ilegal, o delegado não tem que cumprir. Juiz e membro do Ministério Público podem requisitar o indiciamento do suspeito? Não, isso caracteriza constrangimento ilegal, suscetível de ser atacado através de habeas corpus. Decisão clara do Supremo Tribunal Federal em relação a isso,
certo? Não é possível a juiz e membro do Ministério Público requisitar indiciamento, até porque a Lei 12.830 estipula que o indiciamento é ato privativo do delegado de polícia. Gente, e é uma coisa óbvia, porque ninguém pode obrigar uma outra pessoa a se convencer de uma determinada coisa. Ninguém pode fazer. O Ministério Público não pode chegar para o delegado e se convence aí de que o cara é o suspeito. Não pode. Então, de fato, realmente isso seria uma atrocidade, tá? Então, o membro do MP, juiz, não pode requisitar indiciamento, certo? O indiciamento é ato privativo do delegado, tá? Agora, vamos lá, voltando para cá, né? Então, o Estatuto OAB sofreu uma modificação para dizer que é prerrogativa do advogado, está lá no inciso 21 do artigo 7º, participar dos depoimentos do seu cliente em qualquer investigação, certo? Exatamente. O inquérito policial é dispensável. A decisão do Supremo sobre esse caso da requisição do indiciamento estabelece, inclusive, isso. Por que o Ministério Público, que independe do inquérito policial e independe de um indiciamento prévio, e já está oferecendo denúncia, quer que o indiciado seja, que o suspeito seja indiciado? Ele pode oferecer denúncia independentemente do indiciamento prévio? Então, não se justifica essa requisição, é completamente absurda. É uma ordem manifestamente ilegal e essa decisão do Supremo ela é consentânea da mesma época em que a Lei 12.830 surgiu, entregando a privatividade do indiciamento ao delegado, tá? Então, o que a gente tem? Quando surge esse Estatuto da OAB, essa modificação do artigo 7º, colocando lá o inciso 21, de que o advogado tem prerrogativa de participar do depoimento dos seus clientes, as pessoas passam a dizer assim, não, agora no inquérito passa tempo a defesa. Gente, olha só, sempre vai ter alguém dizendo que no inquérito tem ampla defesa. Porque tem um montão de gente que gostaria que no inquérito tivesse ampla defesa, mas não tem. Inquérito não tem nem contraditório, nem ampla defesa. É um procedimento inquisitivo ou inquisitório, exatamente por isso que o nome é inquérito, porque senão não seria, né? Então, na verdade, o que você tem ali no inquérito é um momento de equiparação de forças. Não tem como ter inquérito, ampla defesa e contraditório na fase de inquérito. Agora, isso não significa que o indivíduo não possa ter um advogado. E já era, quando a lei foi modificada, gente, as coisas não acontecem à toa. Quando a lei foi modificada, para trazer a figura do advogado participando do depoimento, já existiam 500 trilhões de decisões dos tribunais definindo isso. E, na verdade, definindo o seguinte, de que se o investigado, né, seja no momento de uma prisão em flagrante, no seu interrogatório, durante a lavratura, a formalização do flagrante, seja num outro momento dentro da investigação e tal, se ele diz ao delegado que só quer falar na presença do advogado, o delegado tem que respeitar. Ele vai consignar que o indivíduo ficou em silêncio e vai remarcar a data para que ele seja ouvido quando o seu cliente, quando o seu advogado esteja presente. Mas não é a função do delegado sair correndo atrás de advogado para ninguém, porque no inquérito não tem ampla defesa. Entendeu? Não tem. Aliás, eu gostaria muito, muito, muito que passassem a dizer que sim, que olha para cá, que é a função do delegado sair atrás de advogado, que não pode ouvir o preso sem advogado, que não sei o quê. Sabe por quê? Porque tem que ter tanta vaga para a Defensoria Pública, tanta vaga para a Defensoria Pública para ficar 24 horas em pé na delegacia de polícia, dando plantão, que todos vocês já estariam aprovados no concurso. Entendeu? Seria ótimo, maravilhoso. Né? Seria maravilhoso para vocês passarem a todo mundo, defensor público agora, né? Que beleza. E aí, olha só, porque tem que ter muito defensor público. Gente, isso é insano, não vai rolar. Entendeu? Não vai acontecer. Então, por mais que alguém queira, que alguém diga que deveria ter, que não sei o quê, que não sei o quê. Então, na verdade, vamos lá, o advogado, ele vai estar presente se a pessoa que está ali presa, que está sendo interrogada, disser que só quer ser ouvida na presença do advogado. Mas não é a função do delegado sair atrás do advogado, é a função do advogado aparecer lá, né? Então, se aquele indivíduo diz, eu só quero falar na presença do meu advogado, então o delegado vai consignar que ele só quer falar na presença do advogado, certo? Então, mas é esse artigo mesmo que eu estou questionando, Jana. É exatamente esse artigo, é o artigo 7º, inciso 21 do Estatuto da OAB. Ele não diz que tem que ter, ele diz que é prerrogativa do advogado, veja, participar do depoimento dos seus clientes quando isso for solicitado. Então, assim,
não é a função do delegado sair atrás do advogado, porque no inquérito não tem ampla defesa. Agora, o indivíduo tem o direito, se quiser, de ser assistido por um advogado durante o seu depoimento, né? Da mesma forma, então é assim, é preciso, o delegado vai adverti-lo de que ele tem direito a um advogado, o delegado vai indicar que ele tem direito ao silêncio, que ele tem direito a não produção de prova contra si mesmo, e se ele disser, só quero falar na presença do meu advogado, então o delegado não vai ouvi-lo agora, vai ouvi-lo quando o advogado estiver. Mas se ele não falar nada, ele vai ser ouvido independentemente de advogado presente ou não. Ok? Então, a ideia de que existiria nulidade, né? Porque na verdade não é nulidade. Essa decisão, gente, isso não é uma coisa. Ai, o Estatuto da OAB trouxe novidade porra nenhuma. O Estatuto da OAB apenas colocou dentro do Estatuto da OAB uma posição que já era a posição dos tribunais, que considerava que a prova era ilícita quando o delegado forçava o cara a ouvir sem advogado quando ele queria um. Entendeu? Então, essa é a hipótese, tá? E aí o que acontece? O que você tem é o advogado vai estar lá e ele pode formular quesitos? Pode, para complementar o depoimento. Porque dependendo, vamos imaginar, o delegado fez lá uma série de perguntas que foram consignadas, óbvio, no depoimento que é escrito, veja, foram transcritas lá, beleza, mas existe uma pergunta importante que para a tese futura, e o advogado, então, pode formular quesitos para introduzir ali perguntas, né? Agora, se houve indução do depoimento ou não, isso aí o delegado não deveria permitir, né? É o delegado que preside o ato, tá? O advogado não está ali com essa finalidade, ele está ali para preservar os direitos do cliente dele, de que ele está sendo ouvido, de que estão sendo garantidas as suas garantias constitucionais, respeitadas as suas garantias constitucionais, etc. Então, essa é a função da presença do advogado. Mas aí surge uma outra dúvida. Peraí, na fase de inquérito, se o advogado tem a prerrogativa estabelecida lá no Estatuto da OAB de participar do depoimento, ele vai participar de todos os depoimentos no inquérito? Não, no inquérito não tem ampla defesa. Ele vai participar do depoimento do cliente dele. Então, se o cliente dele é o suspeito, então é do cliente dele. Então o delegado não vai chamar o advogado para participar dos depoimentos das testemunhas? Não tem ampla defesa na fase de inquérito, ampla defesa durante o processo, né? Então as testemunhas vão ser ouvidas sem advogado nenhum. Ana, mas peraí, eu não entendi, então, por que a testemunha não? Olha só, vamos dar um exemplo. Se aparece uma pessoa no meu escritório e me contrata para acompanhá-la no depoimento dela como testemunha, eu sou advogada da testemunha. Ficou claro? E aí eu posso participar do depoimento dela, entendeu? Da testemunha que me contratou. Mas eu não sou advogada do indiciado, eu sou advogada da testemunha. Aí eu vou acompanhar a testemunha, entendeu? Agora, o advogado do indiciado não vai ficar sendo chamado para depoimento de testemunha de jeito nenhum, tá? Aí a pergunta que você fez ali foi, ele pode participar da coisa? Não vai participar. Na fase de inquérito, não. Porque na fase de inquérito, o que você tem é o advogado tem acesso, olha para cá, ao que já está documentado nos autos do inquérito. E para já estar documentado, a diligência já foi concluída. Ficou claro? Então, assim, o advogado não fica sabendo o que o delegado vai fazer. O advogado não fica sabendo o que o delegado está fazendo. Ele fica sabendo o que o delegado já fez. Né? Beleza? Maravilha? Então, de inquérito, com certeza essa é a maior probabilidade, né? E a outra, por evidente, é o arquivamento de inquérito, né? Arquivamento de inquérito e a ideia do artigo 28 do CPP. E aí, praxe, né? Olha para cá. Instauração de inquérito, a gente não pode esquecer que nos crimes de ação penal pública, a conta presença do advogado, veja, corréu colaborador é diferente, né? Porque ali o que você tem é uma tratativa da colaboração premiada. Então, nas tratativas da colaboração premiada, aí nesse caso o advogado tem que estar sempre presente. É diferente, tá? Isso não é um ato de inquérito propriamente. Isso aí é um ato que vai servir de base, sim, e que depende de uma formalidade específica prevista na Lei 12.850. E aí, todos os atos da colaboração premiada, né, todas as tratativas da colaboração dependem da participação do defensor do indivíduo. Certo? E não é apenas isso. Isso é, veja bem, é um negócio jurídico, bilateral, processual. Certo? Então, repare, por mais que ele ocorra antes, ainda que na fase de investigação,
Veja, o que você tem é um negócio bilateral processual. Então, o que você vai ter aqui é um ato que vai se configurar depois como meio de prova, embora dependa de ser corroborado por outras provas durante o processo. Então, não é isoladamente, ele não se presta a nenhuma condenação e nem mesmo se prestaria ao oferecimento da denúncia. Precisa da regra da corroboração, certo? Então, o que você tem é, durante a fase de inquérito ou durante o processo, para fins de colaboração premiada, a participação do advogado é indispensável, certo? Quem não participa é o juiz, tá? Então é delegado, Ministério Público, né, réu, investigado e o advogado, certo? Sem o advogado existe nulidade do acordo de colaboração. Bom, aí voltando, então quando a gente pensa em oh meu Deus do céu, em arquivamento de inquérito, a gente tem que lembrar que a figura do arquivamento de inquérito jamais poderá ser praticada pelo duas coisas, né? Antes de falar do arquivamento, eu ia falar da instauração do inquérito. Então, instauração do inquérito, a gente tem que lembrar, não pode de jeito nenhum o advogado que está sendo apontado, o advogado do réu que está sendo apontado no acordo de colaboração, não, ele só vai ter vista depois e vai poder se manifestar depois. Tá? Então, não há aqui a participação do advogado do réu delatado, tá? Apenas do réu delator, certo? Bom, aí veja só, embora depois possa se tentar impugnar essa colaboração, tá bom? Agora presta atenção, gente, porque senão, repare, você tecnicamente estaria frustrando a colaboração. Se você coloca o advogado, se você anuncia para o advogado, é como na interceptação telefônica. Imagine você interceptar um telefone e avisar o advogado da pessoa que está sendo interceptada que o telefone está sofrendo interceptação. Se você faz isso, você frustra a interceptação telefônica, né? Então, de certa forma, aqui a figura da colaboração premiada, ela surge como uma figura de indiciamento, uma figura que traz indícios, mas que dependem, obviamente, para ser considerado meio de prova, de corroboração posterior pelas demais provas do processo, tá? Agora, repare, então vamos voltar para a instauração do inquérito. Não se esqueçam de que se o crime é de ação penal privada ou se o crime é de ação penal pública condicionada à representação, você não poderá instaurar o inquérito sem que haja manifestação da vítima, que caracteriza ali uma condição específica de procedibilidade, inclusive para a instauração do inquérito policial, ok? Da mesma forma, veja só, se você está diante de uma hipótese de flagrante, num crime de ação penal pública condicionada à representação, você tem que lembrar que até pode ocorrer a prisão-captura, pode ocorrer a condução. Agora, a lavratura do auto de prisão em flagrante estará condicionada à representação da vítima, sem a qual estará ausente uma condição específica de procedibilidade. Então, as primeiras etapas do flagrante, que são captura e condução, podem ocorrer independentemente da manifestação da vítima. Agora, a formalização do auto, né, a lavratura do auto, somente poderá ocorrer se a vítima houver manifestado a sua vontade, lembrando que representação não tem rigor formal, tá? Então, representação, na verdade, é algo que tem, na verdade, manifestação de vontade, que pode ser um depoimento, do qual se extrai a vontade daquela pessoa na investigação, na apuração dos fatos, etc. Ok? Tranquilo, gente? Então, essa é a hipótese aqui da figura da instauração do inquérito que a gente tem que ter atenção. Representação no prazo da nota de culpa em 24 horas. Vamos lá. Sobre isso, Daniel, nós temos aí várias posições, tá? Tem quem defenda que a representação tem que ocorrer antes da lavratura do auto de prisão em flagrante. Então, que não bastaria a entrega... Porque, veja, a primeira coisa é a figura da entrega da nota de culpa. A gente tem que tomar cuidado com isso, da entrega da nota de culpa, viu? Porque a gente tem o hábito de achar que a entrega da nota de culpa é 24 horas contados da lavratura do auto, e não é da prisão-captura. Então, são 24 horas para entregar ao preso, contados da captura, a nota de culpa, certo?
E aí, nesse aspecto, você já vai estar entregando a nota de culpa, formalizando o auto de prisão em flagrante, comunicando o juiz, e aí sim vai ter que, após a lavratura do auto, você tem 24 horas para remeter o auto de prisão em flagrante ao juízo. Então, a discussão sobre a representação dentro desse lapso de 24 horas é muito mais antes da remessa dos autos ao juízo do que propriamente da entrega da nota de culpa em si, né? Então, o que você tem aqui é o seguinte, veja só, se a vítima, se o auto de prisão em flagrante for lavrado sem a manifestação de vontade da vítima, posição majoritária, a prisão é ilegal e a representação posterior da vítima não sanaria o vício. Ficou claro? Agora, tem quem defenda que se a vítima comparece em sede policial após a lavratura do auto, mas antes da remessa ao juízo, certo? Dentro ainda das 24 horas, o comparecimento posterior da vítima com sua manifestação de vontade sanaria o vício na lavratura do auto sem a sua presença. Então, essa é uma posição minoritária, mas é uma posição que existe, certo? Agora, veja, na prática, o que mais aconteceria numa situação como essa, hoje não tanto, né? Porque hoje, se você for pensar direitinho, as infrações de ação penal pública condicionada à representação, a maioria delas tem uma pena pequena. E aí não se justifica mais a prisão preventiva. Então, nesse caso, você não teria uma hipótese de prisão preventiva decretada, né? Porque a pena é geralmente inferior a 4 anos, né? Não é uma pena de até 4 anos. Você não vai ter, a pena vai ser de 3 anos, por aí é o caso, né? De algum, vamos imaginar uma lesão corporal em violência doméstica, mas praticada contra homem, né? Então, nesse caso, é um crime de ação penal pública condicionada, que tem pena de até 3 anos. Então, mas o crime não chega a pena de 4. E aí, tecnicamente, ele não admitiria prisão preventiva, né? Mas, antigamente, quando muito se discutia sobre essa questão da representação da vítima, depois da lavratura do auto, se ela sanaria ou não o vício, o argumento seria basicamente esse aqui. Ah, olha para cá, ainda que não houvesse a sanatória, ainda que o comparecimento posterior não sanasse o vício, o juiz agora, ao tomar ciência dessa prisão em flagrante, verificando a manifestação da vítima, pode decretar a prisão preventiva, o que, de certa forma, faria desaparecer a discussão sobre a ilegalidade do flagrante, né? Porque, havendo a representação da vítima, presentes os pressupostos que autorizam a prisão preventiva seria decretada. Então, o juiz poderia até dizer prisão ilegal, relaxo, mas sai daqui já com a preventiva decretada, e aí o indivíduo continua dentro da carceragem. Mas hoje, como a infração tem pena de até 3, a tendência é que você reconheça a figura da ilegalidade. Deu para entender? Certo? Sim ou não? Fala aí para mim se deu ou não, fala para mim. Então, são duas correntes em relação à sua pergunta. Se a representação da vítima no momento posterior, certo? Se ela sana o vício da ausência de representação no momento da lavratura do auto. Tem quem defenda que sim, tem quem defenda que não. Posição majoritária não sana. Tá? Ok? Beleza? Voltando. Então, primeira coisa, instauração do inquérito. Então, é lembrar disso. Então, o delegado pode instaurar um inquérito de ofício, sim, se for crime de ação penal pública incondicionada. Agora, se for crime de ação penal pública condicionado à ação penal privada, depende da manifestação da vítima. Inquérito instaurado com base em denúncia anônima. Esse é outro ponto que tem uma tendência de questão de inquérito policial. Com certeza, se eu tivesse que optar por uma hipótese de questão de inquérito, seria essa uma das possibilidades, tá? Então, a gente sabe que denúncia anônima não se presta a instaurar inquérito, não se presta a medida cautelar, não se presta a propositura de ação penal. Então, não é possível instauração de inquérito policial com base exclusivamente em denúncia anônima, o que é muito claro e se extrai exatamente do parágrafo 3º do artigo 5º, que diz que nas infrações de ação penal pública, o inquérito pode ser instaurado por notícia de qualquer pessoa do povo, hipótese em que o delegado deverá verificar a procedência da informação, né? Então, obrigatoriamente, o que eu tenho é a necessidade de que o delegado verifique a informação antes de instauração do inquérito policial. Então, não pode ter busca e apreensão, não pode ter interceptação telefônica, não pode ter inquérito instaurado com base exclusivamente em denúncia anônima, ok? Isso porque é vedado o anonimato, certo? E porque eu preciso, inclusive, caso depois se demonstre que a informação era falsa, ter a quem imputar o crime de denunciação caluniosa, certo? Tranquilo?
Bom, arquivamento de inquérito, artigo 28, situação clássica, nada demais, delegado não pode mandar arquivar inquérito. E aí o principal agora a gente tem que lembrar que arquivamento de inquérito não faz coisa julgada. Súmula 524, né, de que surgindo novas provas será possível o desarquivamento ou até mesmo a propositura da ação penal. Provas substancialmente novas ensejam ou viabilizam a propositura de uma ação penal. Então, o arquivamento de inquérito não faz coisa julgada. Mas nós temos aqui duas exceções. Quais são as duas exceções? O arquivamento de inquérito faz coisa julgada, de acordo com a nossa jurisprudência, quando é fundado na atipicidade da conduta ou quando fundado em causa extintiva da punibilidade. Nesse aspecto, gente, eu precisava que você prestasse atenção num detalhe. Reconhecimento de causa extintiva da punibilidade é ato de jurisdição voluntária. Então, é uma das hipóteses de jurisdição voluntária no processo penal. Os juízes não precisam ser provocados, eu vou chegar lá no STJ, tá? Eles não precisam ser provocados para reconhecer causa extintiva da punibilidade. Então, a qualquer tempo. Então, durante a fase de inquérito, o juiz pode perfeitamente declarar extinta a punibilidade pela prescrição, independentemente de ter sido provocado ou não. Então, o inquérito chega nas mãos dele e diz: declara extinta a punibilidade pela prescrição, declara extinta a punibilidade, enfim, pelo não sei o quê, declara extinta. Olha só, declaração de extinção da punibilidade é questão de ordem pública, ato de jurisdição voluntária, o juiz pode fazer de ofício a qualquer tempo, ok? E a decisão vai fazer coisa julgada, óbvio, ponto, ok? Tranquilo? É uma decisão terminativa de mérito, faz coisa julgada. Beleza. Feito. Quando eu penso num arquivamento de inquérito fundado na extinção da punibilidade, que faz coisa julgada, na verdade, eu estou pensando na seguinte hipótese. O MP requereu o arquivamento, justificando seu pedido de arquivamento numa causa extintiva da punibilidade. Se o juiz for lá e escrever declaro extinta a punibilidade, isso faz coisa julgada indiscutivelmente. Indiscutivelmente. Mas, se o juiz escrever apenas arquive-se, é que vai surgir a discussão. Porque se o juiz escrever apenas arquive-se, ele não declarou de forma expressa a extinta a punibilidade, mas ele concordou com a promoção do Ministério Público no sentido de que restaria ali justificável o arquivamento em razão de uma causa extintiva da punibilidade. Então, é aqui que mora o perigo. Então, quando o MP pede o arquivamento por conta da atipicidade, quando o MP pede o arquivamento por conta da extinção da punibilidade, o juiz chega e diz, arquive-se. O entendimento dominante, né, majoritário, a gente sabe que tem entendimento contrário, mas o entendimento que prevalece, tanto nos tribunais quanto na doutrina, é o de que essa decisão de arquivamento faz coisa julgada material. E ainda que surja prova nova, não será possível o oferecimento da denúncia, não será possível desarquivar. Na visão do STF, são apenas essas duas exceções. Na visão do STJ, existe uma terceira exceção, que é quando ocorre um arquivamento fundado numa excludente de ilicitude. É um caso emblemático do STJ, essa decisão, em que havia ali um arquivamento fundado no estrito cumprimento do dever legal, era um caso que envolvia a investigação de uma conduta praticada por policiais, certo? E aí o que aconteceu foi que depois surgiu nova prova e o STJ entendeu que naquele caso, como havia um arquivamento fundado numa excludente de ilicitude, o que nós teríamos também seria um arquivamento que faz coisa julgada. Mas o entendimento do STF é de que esse critério é um critério de ordem subjetiva e que depende da análise do caso concreto e que não pode ser trazido ou comparado às hipóteses de atipicidade ou de causa extintiva da punibilidade. Então, o STJ entende que fazem coisa julgada os arquivamentos fundados em extinção da punibilidade, atipicidade e excludente de ilicitude. E o STF entende que somente na atipicidade e na causa extintiva
da punibilidade, ok? É entendido? No mais, veja, arquivamento implícito, por mais que as teses surjam daqui do Estado do Rio de Janeiro, a gente sabe que é entendimento dos tribunais que ele não existe, certo? De que, na verdade, o arquivamento implícito viola a necessidade de fundamentação das decisões, ok? Tranquilo? Beleza? Veja o que mais agora. Agora vamos lá. Então, inquérito, beleza. Sujeito de relação, inquérito policial. Princípio da igualdade. Gente, olha só. Eu vou trazer aqui para uma discussão uma questão que caiu nas provas CESP. Não é uma questão VUNESP, são questões CESP, mas que caiu, não, para o STF não faz, só para o STJ, tá? Excludente de licitude só para o STJ. Então, eu vou trazer aqui agora uma questão que não é especificamente sobre o princípio da igualdade. É sobre o princípio da igualdade. É igualdade, sim. Essa questão caiu em várias provas elaboradas pelo CESP-SEBRASP, tá? Várias provas, carreiras diversas. Mas é uma questão que meio que atormenta um pouquinho os candidatos. Então, eles custam entender, assim, às vezes, o motivo. É uma questão fácil, nada demais. Então, a pergunta ela girava em torno do seguinte: sobre os princípios processuais penais, na verdade, é uma questão voltada para princípios da ação penal, mas sobre os princípios do processo penal, vamos lá, eu já falo sobre essa questão do pedido de arquivamento não acatado pelo STF. Pelo STF ou por qualquer um, né? Um processo de competência originária, né? Já vou falar. Então, o que acontece? Quando a gente pensa em princípios processuais penais, a gente geralmente pensa nos princípios constitucionais, né? Isso, aqueles princípios genéricos do direito processual penal, e não princípios relativos à ação penal propriamente. Mas essa questão é uma questão que diz assim, sobre os princípios do processo penal, marque a correta. E aí, a alternativa correta era uma alternativa que dizia assim: o princípio da paridade de armas, que na verdade é o princípio da igualdade, né, é mitigado pelo princípio da oficialidade da ação penal. Ok? Então, a paridade de armas é mitigada pelo princípio da oficialidade. Bom, e aí vem a questão. Essa frase é certa, essa frase é errada? Bom, a frase é certa. Por quê? Porque, na verdade, quando nós pensamos na oficialidade da ação penal pública, nós temos que nos lembrar que o Ministério Público, ele é o próprio Estado em juízo exercendo o seu direito de ação. E o Estado, no processo penal, ele atua não apenas como parte, mas ele também atua como custos legis. Então, o Ministério Público está atuando como parte e como custos legis, podendo, inclusive, veja, pleitear a absolvição do réu. Em inúmeras situações, o Ministério Público pode atuar em favor do réu, seja impetrando um habeas corpus em favor do acusado, seja quando ele se manifesta por sua absolvição, etc. Então, na verdade, o Ministério Público pode estar, ele é o órgão de acusação, mas ele também atua pró-réu se necessário for. E isso faz com que, no processo penal, e a discussão que surge, ela surge exatamente em função de que é dever do Estado tutelar a liberdade do réu, ainda que ele não queira. Veja, então, por conta disso, se atribui o seguinte: olha, o princípio da oficialidade, como é o próprio Estado no processo penal a exercer o direito de ação, e o Estado acusador, regra, Ministério Público, órgão oficial do Estado, pode atuar em favor do réu durante o processo que ele mesmo promoveu. Veja, o que você tem é um desnível na ideia de paridade de armas ou na igualdade das partes, porque é Estado versus Estado, e não Estado versus réu. É uma discussão que também surge, isso já caiu inclusive numa prova do MP Rio, mas uma primeira fase discursiva, na época era o Polastre na banca, perguntando sobre o conceito de lide no processo penal, se ele seria aplicável ou não, e qual seria o conflito de interesses dentro do direito processual penal. E, na verdade, o que você tem
Não é o direito de punir versus o direito à liberdade? Sim, só que não é direito à liberdade, é o dever do Estado de resguardar a liberdade do réu, ainda que ele não queira. Então, o conflito que se estabelece é Estado versus Estado, e não necessariamente Estado versus réu. E por isso mesmo você tem aí uma discussão sobre se o conceito de lide se aplica ou não ao processo penal e, finalmente, se haveria ou não uma mitigação da paridade de armas, uma mitigação do princípio da igualdade em razão da oficialidade da ação penal pública. Repare que na ação penal privada isso não estaria presente. Seria na ação penal pública a preocupação. Ok? Entendido? Beleza. E aí, contraditório, ampla defesa. Dentro de ampla defesa, gente, algumas questões são muito prováveis na nossa prova. Dentre elas, o momento processual para a realização do interrogatório. Então, tem duas questões relacionadas à ampla defesa que têm uma probabilidade imensa de cobrança. É o momento do interrogatório, tá? E a outra hipótese é o momento de apresentação das alegações finais do réu delator e do réu delatado, né? Que é a decisão do Supremo Tribunal Federal, no caso Bendini. Então, o que você tem aí é que o réu delatado, ele tem o direito de apresentar alegações finais em momento posterior à apresentação das alegações finais pelos réus delatores, né? Por quê? Porque surge aí uma discussão sobre a possibilidade de se caracterizar o réu delator, não apenas enquanto réu, mas também como uma forma de testemunha. Ele está produzindo prova contra o réu delatado, e por isso mesmo o direito à autodefesa e o direito ao exercício da ampla defesa, em relação a todas as provas que foram produzidas, ele se prevalece, e por isso mesmo o réu delatado deve falar ao final. Então, não podemos esquecer, primeiro, alegações finais dos réus delatores, depois as alegações finais dos réus delatados, ok? Então, primeiro se manifesta o MP em alegações finais, e quando há colaboração premiada, réus delatores falam primeiro, réus delatados falam depois. Interrogatório sempre o último ato, né? Então a gente não pode esquecer que o interrogatório deve ocorrer ao final do procedimento, em todos os processos. Vou falar, pode deixar. Então, em todos os processos, o réu é o último a falar. Por quê? Porque ele tem o direito de se defender não apenas da peça acusatória, ele também tem o direito de se defender da prova colhida durante o processo. Então, mesmo naquelas leis em que a previsão do procedimento é de um interrogatório no início, como, por exemplo, o Código Eleitoral, a lei de tóxicos, né, a lei antidrogas, a lei 8.038 de 90, presta atenção nisso, na lei 8.038 também, e no CPPM, né, no Código de Processo Penal Militar, todo e qualquer procedimento criminal, independentemente da instância em que ele esteja ocorrendo, em todos os procedimentos criminais, o réu é o último a falar. Então, ele somente vai prestar somente será interrogado após toda a prova colhida, ok? Porque ele tem o direito de autodefesa também em relação às provas que forem produzidas durante a instrução probatória, certo? Então, essa era a primeira coisa. Segunda coisa, né? Então, réus colaboradores e réus delatados, interrogatório como último ato. Agora vamos para essa pergunta, condução coercitiva, tá? Olha só, gente, é simples. O réu tem direito ao silêncio? Tem. Réu tem direito de não produção de prova contra si mesmo? Tem. Réu tem o direito de ser revel. No processo penal, a revelia é um direito do acusado. Ele tem o direito de não ir. Ficou claro? Ele vai se ele quiser. Então, se o réu tem direito ao silêncio, tem direito de não produção de prova contra si mesmo, tem o direito de ser revel, ok? O que você tem, na verdade, é que eu não posso conduzi-lo coercitivamente. A condução coercitiva viola o direito do réu de não autoincriminação. Viola o direito do réu de permanecer em silêncio. Ah, mas ele não tem direito ao silêncio em relação a quem ele é. Sim, ele não tem direito ao silêncio em relação a quem ele é. Ele não tem direito ao silêncio, ele não pode mentir em relação a quem ele é. Sim, mas eu não tenho, nesse caso, nenhuma dúvida acerca da
da qualificação do acusado. Então vamos lá, e aí a gente não tem jeito, eu vou pegar esse caso, não é política, vamos deixar muito claro, mas é o caso que vai levar a gente à discussão sobre a questão da condução coercitiva. Gente, o entendimento sobre a condução coercitiva no Supremo Tribunal Federal era um entendimento absolutamente pacífico. Quando Gilmar Mendes deu aquela decisão, filho, ele não trouxe nenhuma novidade. Pode até ter trazido alguma novidade para os ministros novos, filho. Mas os ministros antigos já estavam carecas de saber, inclusive, deixa eu te explicar, caiu uma prova, todo mundo sabe que prova do CESP é sempre aquela prova que, olha só, traduz posicionamento jurisprudencial. Agora nem tanto, mas antigamente era sempre assim, era sempre jurisprudência, jurisprudência, STF, 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 STJ, STF, STJ, enfim. Anos atrás, muito tempo antes dessa discussão toda, muito antes de Lava Jato, essa porcaria toda, teve uma prova para o TJ do Distrito Federal, para técnico judiciário, nível médio, filho. Nível médio, tá? De certo ou errado. E essa prova trazia, na redação da questão, para você marcar verdadeiro ou falso, tá? Trazia exatamente o artigo, ó, vou ler aqui. O artigo 260 do CPP, que diz assim: se o acusado não atender a intimação para o interrogatório, reconhecimento ou qualquer outro ato que sem ele não possa ser realizado, a autoridade poderá mandar conduzi-lo à sua presença. Na verdade, a frase era essa: se o acusado não atender a intimação para o interrogatório, a autoridade poderá mandar conduzi-lo à sua presença. E era para o cara que fez prova, está fazendo prova para o nível médio, marcar verdadeiro ou falso. O cara que vai fazer prova nível médio, ele tem uma tendência a ler a lei, decorar a lei. É isso não é achar que vai cair a lei. O cara foi lá, marcou verdadeiro. E o gabarito dessa questão era falso. Muito antes de Lava Jato. E inspirada nas posições do Supremo Tribunal Federal, que já defendia se o réu tem direito ao silêncio, se o réu tem direito de não autoincriminação, se ele tem o nemo tenetur se detegere, ele não pode ser conduzido coercitivamente para ser interrogado. Entenderam? Então era simples assim. Então não tinha muito que discutir. Aí vem a questão da Lava Jato, problema político, aquela coisa toda, um monte de ministro novo, que sinceramente sabe nada do processo penal. E aí, veja só, aí vamos lá, vamos imaginar, Marcelo, né, que você tenha a seguinte situação, que você tenha um réu que eu não tenha como identificar esse acusado não está identificado, tá? Esse acusado não tem lá os seus dados de qualificação. Eu preciso realizar um reconhecimento de pessoa com esse acusado, eu preciso submetê-lo a uma identificação criminal. Então, numa situação como essa, veja, aí vai surgir uma discussão maior acerca da possibilidade da condução coercitiva. Mas, novamente, entra em jogo a garantia de não autoincriminação. Se o crime admitir, eu posso até pensar numa prisão temporária, naquele inciso 2, no inciso 2, certo? Do artigo 1º da Lei 7.960. Então, se o crime admite a prisão temporária, e aí vem a questão, e é o que você está falando exatamente aí. Melhor do que ele ter uma prisão temporária decretada para fins de identificação, veja, talvez seja mais interessante apenas uma condução coercitiva. Se a prisão temporária é permitida naquela hipótese, desde que o crime admita a prisão temporária e todos os elementos necessários à prisão temporária estejam presentes. Então, nesse caso, seria possível conduzi-lo coercitivamente. Mesmo assim, tem crítica. Ficou claro? Mesmo assim, tem divergência, tá? Mas essa seria a única hipótese que você vislumbraria. E a discussão do reconhecimento de pessoa, que é muito questionável, se ele pode ou não ser conduzido coercitivamente para o reconhecimento de pessoa. Agora, para o interrogatório, ele não pode, ok? Tranquilo? Entendido? Me perguntaram sobre o arquivamento nos processos de competência originária, né? Veja só, gente, arquivamento no processo de competência originária é ponto final. Mas o Supremo Tribunal Federal fez sei lá o quê. Gente, o Supremo Tribunal Federal, naquilo ali, a prova não vai cobrar isso. Pelo amor de Deus. Supremo Tribunal Federal não pode instaurar inquérito de ofício. Supremo Tribunal Federal não pode negar arquivamento de inquérito, porque ele não é o titular da ação penal, né?
Então, isso, o nosso Rio de Janeiro, o Supremo está foda, né? Não tem como você trabalhar com. A minha matéria é a matéria mais prejudicada pela situação do Supremo Tribunal Federal. Tem hora que eu acho assim, que eu sou uma palhaça aqui falando sei lá o quê, né? Porque não é possível uma coisa como essa, é absurdo. Mas o Supremo Tribunal Federal realmente tem dado decisões absurdas e que não estão enquadradas dentro da figura do ordenamento jurídico, né? Como, por exemplo, agora querendo criminalizar a hipótese do não pagamento do tributo. Então, o que a gente tem aqui na verdade, a seguinte situação. O MP determinou o arquivamento, requereu o arquivamento no processo de competência originária, veja, simplesmente o judiciário tem que acatar. E aí a lei orgânica do MP faz previsão de possibilidade de desarquivamento, etc. e tal, dentro do próprio Ministério Público, né, com a participação de outros membros do MP, provocando o Conselho Superior, etc. e tal, quando a gente pensa no Ministério Público Estadual. Mas não é o judiciário a recusar o arquivamento, porque o máximo que o judiciário poderia fazer seria remeter ao procurador-geral. Mas se já foi o procurador-geral a estipular aí a figura do arquivamento, o judiciário tem que acatar e escrever bonitinho o arquive-se, né? Até porque o judiciário não vai poder oferecer denúncia, né? Fala sério. Então, eu costumo dizer assim, essa é a prova concreta de que o arquivamento de um inquérito policial é meramente administrativo, de que a função do juízo ali é meramente homologatória. Então, é uma participação administrativa homologatória, né? Nem é um órgão de fiscalização, porque, veja só, vamos lá, vamos voltar para a hipótese do 28. Vamos imaginar a seguinte hipótese: o promotor de justiça pede o arquivamento, o juiz discorda, remete ao procurador-geral. Se o procurador-geral insistir no arquivamento, o que o juiz faz? Cala a boca e escreve o arquive-se. Vamos imaginar que ele dê um piti histérico e diga: não arquivo, não arquivo, não arquivo. Vai ficar dando barata na prateleira do cartório, né? Porque não há possibilidade de processo judicialiforme. Exatamente. Eu espero que não, né, Daniel? Isso é um absurdo. Tá? E aí, vamos ver. Mas é o problema do ativismo judicial, né? Enfim, cada vez pior essa situação. Então, voltando para cá, então, ampla defesa. Duração razoável do processo. Não se esqueçam de que duração razoável do processo, gente, o Brasil adota a teoria do não prazo, né? Então, vigora a teoria do não prazo. O que é a teoria do não prazo? Não existe um prazo definido para a limitação do trâmite processual. Na verdade, o que você tem é que a duração razoável do processo depende de um critério de razoabilidade diante do caso concreto. Então, deve ser analisado de acordo com o caso concreto. Já existem limitações, né, estipuladas na lei para os processos, no momento em que você tem as possibilidades das diversas modalidades de prescrição da pretensão punitiva. Então, isso já cria um limite. A gente adota o que a gente chama de teoria do não